Graça e paz em nome de Jesus. Estamos aqui para gravar a nossa penúltima lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 16. Na próxima semana, se assim Deus permitir, nós estaremos encerrando esse tema mutualidade e já estaremos conversando para decidirmos qual vai ser o nosso próximo tema a ser trabalhado. Então, peço que você aguarde aí que estaremos apresentando um novo tema a ser trabalhado na nossa escola bíblica. Não sabemos ainda como será, né? Se continuaremos fazendo desta forma, sendo gravado as mensagens e sendo transmitido para os irmãos, ou quem sabe, né, já poderemos estar de volta, né, na nossa igreja, sentados juntos dentro de uma sala de aula, podendo fazer da forma como nós sempre fizemos. Tenho certeza que esse é o desejo da grande maioria, né, se não de todos que estão nos assistindo nesse momento, e também é o nosso desejo. Confesso que tem sido um desafio para mim fazer desta forma, mas Deus tem nos dado a alegria de estar aqui gravando e transmitindo para os irmãos aquilo que a palavra de Deus tem falado ao nosso coração. Espero que os irmãos tenham sido de alguma forma abençoados, né, com o que está sendo gravado nesses dias, com o que nós estamos tentando de alguma forma ensinar ou passar para os irmãos, e aproveitando também para que nós possamos aprender com aquilo que a palavra de Deus tem falado aos nossos corações no momento em que nós estamos preparando estas lições de escola bíblica. Mas voltando para a nossa lição de hoje, ainda estamos trabalhando o tema mutualidade, e hoje nós iremos trabalhar um tema muito importante dentro do corpo de Cristo, que é a benignidade. O tema da nossa lição de hoje é sede benignos uns para com os outros. E eu quero te convidar neste momento a fazer comigo a leitura bíblica que vai dar base para o nosso estudo de hoje. A leitura se encontra na carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 4, a partir do versículo 30, até o capítulo de número 5, versículo de número 2. A leitura, o texto estará aparecendo para você aí neste momento, e eu peço que você acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus nesse momento. Efésios, capítulo 4, versículo 30, até o capítulo 5, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Eu quero te convidar a orar neste momento, pedindo a Deus que traga sabedoria e traga entendimento à nossa mente, para que possamos juntos entender o que a palavra de Deus quer nos falar neste momento. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra neste momento, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Use, ó Deus, a minha vida para que eu seja instrumento do Senhor aqui neste momento, ó Pai, e que a palavra do Senhor possa, ó Deus, sair da minha boca não com aquilo que eu quero falar, ó Deus, mas aquilo que o Senhor quer transmitir para cada uma pessoa, Pai, que neste momento está tendo a oportunidade de ter contato com esta lição da Escola Bíblica Dominical, Pai. Fale conosco, Deus, é o que te pedimos e oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Vamos então ao alvo da nossa lição de hoje. Veja o que o autor coloca como sendo o alvo principal dessa lição. Ele diz assim: mostrar que é exatamente no ato de ser benigno uns para com os outros que aparecem as provas concretas da fé e do modo como o cristão vê a Deus.
E essa frase ela é uma frase muito verdadeira, porque quando nós estamos servindo a Deus, quando nós estamos trabalhando para Deus, nós precisamos fazer tudo de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa vontade. E nós muitas vezes fugimos um pouco disso. E talvez nesse ato de sermos benignos uns para com os outros, é onde verdadeiramente nós vamos poder nos avaliar, olhar para nós mesmos e entender e buscar entender se nós estamos realmente fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós achamos que o correto é fazer desta forma ou o correto é fazer daquela outra forma e nós sequer buscamos a orientação de Deus, buscamos o que a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito da forma como nós temos que agir. E muitas vezes, pior do que isso, nós achamos que nós nem precisamos ser tão benignos assim uns para com os outros, ou achamos que precisamos exercer a benignidade apenas com algumas pessoas, aqueles que merecem que nós sejamos benignos com eles, aqueles que são dignos de sermos bondosos com eles, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos estar sempre prontos a servir os nossos irmãos. Nós precisamos estar sempre prontos a fazer aquilo que um dia Cristo Jesus fez por nós. Nós também não éramos merecedores de nada daquilo que Cristo Jesus fez por nós. Se nós fôssemos olhar para a nossa vida, fôssemos olhar para o quão pecadores nós somos, quão homens miseráveis nós somos, como diz a palavra de Deus, Cristo, ele teria passado longe de um dia vir a esse mundo e morrer uma morte de cruz, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa vida, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Então hoje eu falo com propriedade que nós não temos essa liberdade, ou talvez essa questão toda de escolher a quem nós vamos servir. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Nós precisamos entender que se Cristo tivesse aqui, certamente Ele olharia para as necessidades das pessoas que estão à nossa volta e Ele agiria para que essas necessidades fossem supridas. E quando Ele deixou esse mundo, o que Ele fez foi deixar aqueles que eram seus seguidores para continuar fazendo a sua obra, continuar fazendo aquilo que Ele faria. Hoje Cristo continua agindo em nosso meio. Cristo continua fazendo em nosso meio aquilo que Ele fez quando Ele esteve aqui. Mas como que Ele faz isso hoje? Através da minha vida, através da sua vida. É isso que é a ação de Cristo na vida das pessoas. Quando uma pessoa está passando por uma necessidade, quando uma pessoa está precisando de algo e nós socorremos esta pessoa, nós estamos agindo em nome de Cristo Jesus, ou nós precisamos agir em nome de Cristo Jesus. Sabemos que tem muitas pessoas que agem por si só e às vezes nós olhamos e até imaginamos, poxa, mas fulano é tão bonzinho, mas fulano é um cristão? Ele serve ao Deus Todo-Poderoso? Se ele não faz isso, o que ele faz não passa de bondade. Algo que muita gente tem feito e tem sido apenas bondoso. Mas nós, como cristãos, nós precisamos agir diferente. Nós precisamos sim ser bondosos, ser benignos uns para com outros, como diz a lição, mas fazer isso com a certeza de que nós estamos fazendo para que o nome do nosso Deus seja glorificado em todas as nossas ações. Isso é o ponto principal que nós precisamos entender. Tudo que nós fazemos, eu tenho falado muito sobre isso aqui, precisa ser para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja honrado através de nossas ações. Assim nós estamos verdadeiramente apresentando Cristo Jesus para as pessoas e não perder também a oportunidade de falar do amor desse Deus maravilhoso, daquilo que Ele fez por mim e por você. É através desses momentos, é através dessas oportunidades que nós vamos poder apresentar Cristo Jesus para aquelas pessoas que ainda não o conhecem. Se nós entendermos isso de forma muito clara, nós estaremos cumprindo a vontade de Cristo e nós estaremos sim dentro desse objetivo que é ser benigno um para com o outro, também está apresentando Cristo Jesus para as pessoas. O problema é que o crente ele tem interpretado de forma muito errada algumas doutrinas bíblicas, né? O autor coloca aqui a questão da justificação pela fé. Isso tem trazido, como diz ele, muita frouxidão
à espiritualidade cristã, né? Ao fato de nós entendermos, olharmos e entendermos a palavra de Deus, porque muitas pessoas olham para a justificação pela fé e acreditam que pelo fato de já ter sido justificado não precisa se fazer mais nada, né? Paulo ele fala muito sobre a salvação pela graça, somente pela graça, e ele declara o seguinte: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso está lá em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 9. E muitas pessoas olham para esse texto, lê esse texto e acreditam que eu não preciso fazer nada, né? Eu já fui salvo pela graça de Cristo. E isso é uma verdade. Só que nós esquecemos de olhar a continuidade desse texto, né? E quando nós olhamos o versículo 10, nós vamos ver que Cristo espera algo de nós, Deus espera algo de nós. Veja o que diz a continuação dos versículos 8 e 9. Vamos dar uma olhadinha agora no versículo de número 10, para a gente ver como que Paulo continua falando sobre isso. Nós não podemos parar simplesmente nesses dois primeiros versículos, onde diz que a salvação é pela graça, e Paulo está falando algo que é verdadeiro, entendemos isso, né? Se não fosse a graça de Cristo em nossa vida, aqui nós não estaríamos, continuaríamos mortos em nossos pecados e delitos e estaríamos caminhando a passos largos para o inferno. Foi por causa da sua maravilhosa graça que nós fomos resgatados e hoje nós estamos aqui. Mas nós precisamos de alguma forma agir. E o versículo de número 10 nos ajuda a entender isso. Veja o que diz a palavra de Deus no versículo 10 do capítulo 2 de Efésios. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, meus irmãos, a nossa fé, ela precisa ser acompanhada de boas obras, como o próprio texto que nós acabamos de ler diz que Deus assim fez, que Ele preparou essas boas obras de antemão para que nós andássemos nelas. E quando nós olhamos também para Cristo Jesus, nós vamos ver que Ele não só nos mostrou que nós precisamos realizar boas obras, como Ele praticou boas obras durante o tempo em que aqui Ele esteve. E nós não podemos abrir mão de fazer aquilo que um dia Cristo Jesus fez por nós, por cada um de nós. Jesus ele deu exemplos muito claros sobre aquilo que Ele gostaria que nós realizássemos. Eu lembro aqui, por exemplo, da lição que nós estudamos há um tempo atrás. Eu não lembro o número da lição agora, qual era a lição, mas é a lição que falava de sermos servos uns dos outros. E ali Jesus nos dá um exemplo muito claro de serviço, quando Ele está no capítulo 13 do Evangelho de João, lavando os pés dos seus discípulos, né? E após Ele fazer tudo aquilo e falar e ensinar aos seus discípulos, Ele no versículo de número 3, Ele diz que agora que eles viram o que Ele fez, que eles também pudessem fazer o mesmo. Então é isso que Jesus quer de cada um de nós. É isso que Jesus espera de mim e espera de você quando se trata de benignidade, quando se trata de boas obras. Na verdade, quando se trata de tudo que nós podemos fazer para agradar ao Senhor. Mas o tema da nossa lição aqui hoje é esse, benignidade, então nós estamos focando nisso. Então nós precisamos ser bondosos, precisamos ser benignos para com os nossos irmãos, para que nós possamos assim estar sempre cumprindo e fazendo a vontade do nosso Deus. E nós também precisamos entender que as obras são uma evidência da nossa fé. E o autor coloca aqui para nós o exemplo de Tiago. Em Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 17, nós vamos ver ele falando sobre a questão da fé e das obras. Veja o que diz o texto da palavra de Deus nesse trecho que eu acabei de falar para você. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupas e necessidade de alimento diário, e um de vocês lhe disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo,
Qual o proveito disso? Assim também é a fé. Se não tiver obras, por si só está morta. Tiago, capítulo 2, de 14 a 17. Eu acho que esse texto ele fala muito claro para nós. Muitas vezes as pessoas interpretam esse texto de forma errada, achando que nós precisamos praticar boas obras para que assim nós possamos agradar o nosso Deus, para que assim nós possamos mover o coração de Deus, para que Ele faça algo em nosso favor. Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. O que a palavra de Deus está dizendo aqui é que a partir do momento em que nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, agora nós entendemos que Cristo já fez o que Ele tinha que fazer por mim e por você. Ele já entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Agora o que nós precisamos fazer é mostrar para Jesus que nós entendemos aquilo que Ele fez por nós. E quando nós estamos praticando boas obras, quando nós estamos socorrendo aos nossos irmãos nas suas necessidades, nós estamos, de certa forma, sendo gratos a Deus por aquilo que Ele fez por nós, por Ele ter enviado o seu Filho amado para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Nós não estamos fazendo boas obras para ter algo em troca do nosso Deus, mas nós estamos fazendo em agradecimento àquilo que o próprio Deus já fez por mim e por você. Mesmo sendo nós pecadores, mesmo sendo nós pessoas imerecedoras desse amor de Deus pelas nossas vidas, Ele nos amou a ponto de enviar o seu Filho para morrer numa cruz por nós. Agora, nada mais justo de que nós retribuirmos esse amor de Deus por nós, esse favor imerecido que nós recebemos de Deus, praticando boas obras e cumprindo aquilo que é a vontade de Deus, que é anunciar as boas novas, anunciar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem a Deus, porque a vontade dele é que todos ouçam falar do seu nome, é que todos conheçam o seu nome através das nossas vidas. É isso que Deus espera de cada um de nós. E aqui nós entramos então no primeiro ponto da nossa lição, que é o mandamento. Nós precisamos entender que ser benigno, ser bondoso para com o nosso irmão é um mandamento da palavra de Deus. Veja o que Paulo escreve lá em Efésios capítulo 4, versículo 32, um texto que nós já lemos aqui, mas para nós entendermos esse mandamento do Senhor para as nossas vidas. Diz assim o texto: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Ou seja, nós precisamos servir aos nossos irmãos, nós precisamos perdoar aos nossos irmãos, assim como Deus em Cristo nos perdoou um dia. Nós também precisamos olhar para um outro texto da palavra de Deus, que é Hebreus capítulo 13, versículo 15 e 16. Esses dois versículos, eles nos ensinam muito sobre como nós precisamos agir diante das necessidades deste mundo. Nós precisamos agir de acordo com a palavra de Deus. Olha o que diz o texto. Hebreus capítulo 13, a partir do versículo 15. Diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor e um fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Ou seja, esse texto nos ensina que através do sacrifício de Cristo Jesus pelas nossas vidas, nós temos apenas duas atitudes que nós podemos fazer em agradecimento àquilo que foi feito por nós. Uma é o sacrifício de louvor e gratidão a Deus por tudo que nós recebemos. E a outra é ajudar ao nosso próximo, praticar o bem, fazer o bem ao nosso próximo. É isso que a palavra de Deus está nos pedindo aqui nesse texto. É isso que a palavra de Deus nos deixa como um mandamento que nós devemos cumprir em agradecimento àquilo que já foi feito pelas nossas vidas. E agora então nós vamos entrar no segundo ponto da nossa lição, que é o exemplo supremo de Cristo. E aqui nós vamos olhar que Cristo foi o exemplo maior de
benignidade, de bondade. Nós já falamos sobre isso, mas a lição traz esse ponto aqui e a lição apresenta aqui vários textos bíblicos para que nós possamos refletir nesses textos e olhar como que Jesus praticou tudo isso. E como nós também deveremos praticar. Como são bastante textos bíblicos, eu quero fazer um desafio para você. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e você irá fazer a leitura desses textos bíblicos. Eu vou citar apenas as referências desse texto, de acordo com cada prática de Jesus, com cada exemplo de Jesus, e você terá um tempo aí na sua casa para você pegar a sua Bíblia e meditar em cada um desses textos e olhar para a vida de Jesus e refletir sobre a sua vida, sobre o que nós temos feito, sobre o que você tem feito, se é realmente aquilo que Jesus faria, se ele estivesse aí no seu lugar, a ponto de tomar alguma atitude com relação a um irmão, com relação a uma pessoa que está precisando da sua ajuda neste momento, precisando que você seja benigno, que você pratique esse amor de Jesus. Será que era o que Jesus faria, o que você está pensando neste momento? Vamos olhar então essas referências bíblicas a partir de agora. Essas referências eu estarei falando sobre elas, mas enquanto isso elas também vão estar aparecendo aí para você, para que você possa pegar a sua Bíblia e conferir. A primeira coisa que nós vamos ver é que Jesus era amoroso. Nós vamos olhar o seu exemplo de amor. E aí eu vou te dar as referências. João 13:1, João 15, de 9 a 13, 2 Coríntios 15:14 e Gálatas 2:20. Esse é onde nós vamos encontrar o exemplo de amor de Jesus. E o outro exemplo é a compaixão, exemplo de compaixão. E agora também eu vou te dar algumas referências bíblicas que falam sobre o exemplo de compaixão de Jesus. Lucas, capítulo 7, versículo 13, capítulo 19, versículos 41 e 42, Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30, capítulo 12, versículo 20, capítulo 14, versículo 14 e Marcos, capítulo 8, versículo 2. Mais um exemplo de Jesus, a sua simpatia. Jesus também era simpático, ele tinha simpatia para com as pessoas. E aí nós vamos ver como exemplo na palavra de Deus, João, capítulo 11, versículos de 35 a 36. Nós vamos ver também como exemplo o seu perdão, o perdão de Jesus, que se encontra em um outro texto da palavra de Deus, lá em Lucas, capítulo 23, versículo de número 34. E por último, nós vamos ver o exemplo sacrificial de Jesus. E aí nós vamos ver também os textos bíblicos que mostram esse exemplo sacrificial de Jesus pelas nossas vidas. São as seguintes referências para que você possa conferir aí. João, capítulo 10, versículo 11, capítulo 15, versículo 13, Romanos, capítulo 5, versículo 6, Gálatas, capítulo 1, versículo 4, Efésios, capítulo 5, versículo 2 e 1 João, capítulo 3, versículo 16. Então são esses os textos que eu deixo para que você possa olhar na sua Bíblia, para que você possa buscar olhar se você realmente tem sido esse exemplo de Cristo Jesus para as pessoas que estão à sua volta. Nós precisamos buscar ser cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Nós precisamos ter isso como um objetivo da nossa vida. É isso que nos diferencia das pessoas do mundo em que nós vivemos. É isso que mostra que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que pode realizar maravilhas na vida das pessoas neste mundo. Então, que nós possamos olhar para esses exemplos de Jesus e buscarmos também
cumprir com todos esses exemplos e ser para as pessoas que necessitam esse exemplo de Cristo, porque é assim que elas vão conseguir ver Cristo através de nós, é assim que elas vão olhar para as nossas vidas e dizer, olha, algo diferente está acontecendo com essa pessoa e eu preciso saber o que é. E quando essa pessoa buscar saber de você o que está acontecendo, você vai ter a oportunidade de apresentar Cristo Jesus a essas pessoas. Então, não perca a oportunidade de pegar a sua Bíblia e de olhar esses textos e de fazer da sua vida esse exemplo de Cristo Jesus para outras pessoas. E agora nós vamos então para o terceiro e último ponto da nossa lição, que são os modos de se expressar a benignidade. Esse é o terceiro ponto. E aí tem alguns pontos que o autor coloca aqui para mim e que eu quero estar apresentando para você neste momento. São pontos, inclusive, bem parecidos com outros que nós já vimos em outras lições, mas como nós estamos tratando desse tema de mutualidade, então muita coisa às vezes é parecido, muita coisa já é dentro daquilo que nós estudamos, mas a ideia é essa mesmo, fixar na nossa mente aquilo que nós precisamos aprender, aquilo que nós precisamos praticar, porque muitas vezes nós olhamos muito rápido algum assunto e às vezes isso passa despercebido, e quando isso é repetido, quando isso é massificado na nossa mente, a ideia é que nós possamos ter isso guardado em nossa mente e no momento certo, isso poder ser despertado de alguma forma para que nós possamos agir da forma correta, da forma como Cristo agiria se aqui Ele estivesse nesse momento. E na verdade Ele está agindo através da sua vida. Você representa Cristo Jesus. Se você é um servo do Senhor, se você é uma pessoa que já nasceu, que já morreu para o mundo e nasceu de novo para viver uma vida que agrada a Cristo Jesus, você é um representante dele hoje, aqui. Então nós precisamos cumprir com isso que Ele tem deixado para nós. E eu quero apresentar para vocês aqui alguns modos de se expressar a benignidade. E o texto que nós temos aqui, ele nos ensina, e eu quero mostrar para você agora. Diz assim: diga ao irmão necessitado de que você está solidário com ele e tem desejo de ajudar. Comunique a sua compaixão e empatia. É necessário que nós façamos isso. É necessário que você chegue para o seu irmão, que você se coloque à disposição dele, que você fale para ele do seu desejo de ajudar, que você seja simpático com ele, que você seja uma pessoa a qual ele entenda que ele possa ter acesso no momento em que ele precisar. Esse é um ponto que nós precisamos desenvolver em nossa vida para que as pessoas possam olhar para nós e possam entender que elas podem realmente contar conosco, que nós realmente temos condições de alguma forma estar ali pronto a atender às necessidades daquela pessoa. O autor ele continua, ele diz assim: ore com ele e por ele. Isso é muito interessante. Nós já vimos isso aqui antes, como eu já disse, mas nós precisamos fazer isso pelas pessoas. Muitas vezes alguém chega para você e pede que você ore por alguma situação. E às vezes o máximo que nós fazemos é apertar a mão daquela pessoa, bater nas costas dela e dizer: não, fique tranquilo, eu vou orar por você. E a gente vai embora e esquece daquele pedido de oração. Isso já deve ter acontecido com você. Então, não perca a oportunidade. Se você tiver a oportunidade de orar naquele momento, faça isso naquele momento com aquela pessoa. E antes daquela pessoa ir embora, anote aquele pedido de oração daquela pessoa e ore por ela no seu momento a sós com Deus. Coloque a situação daquela pessoa diante de Deus. É o que ela quer naquele momento. E você fazendo isso, aquela pessoa vai se sentir acolhida, não só por você, mas também pelo nosso Deus. É uma forma que nós temos de apresentar Cristo Jesus para algumas pessoas que muitas vezes ainda nem o conhecem como nós conhecemos. Continuando, ofereça auxílio prático de acordo com a situação. Agasalho, abrigo, dinheiro, alimento, entre outros. Há muitas formas de nós oferecermos um auxílio prático aos nossos irmãos. É só nós olharmos para as necessidades deles. Muitas vezes essas necessidades não estão tão aparentes, mas aí é onde nós precisamos nos aproximar dos nossos irmãos, estar próximos dele, para que nós possamos conhecê-los melhor, para que eles possam se abrir mais com a gente. E isso é através de relacionamento.
quando nós nos aproximamos, quando nós desenvolvemos um relacionamento com os nossos irmãos, ele fica mais propício a se abrir e a falar conosco das suas necessidades. E quando ele colocar essas necessidades, atenda aquelas necessidades deles. E quando eu digo atenda, eu não estou dizendo que você tem que tirar só do seu para atender aquele irmão. Talvez você nem tenha condições de fazer isso nesse momento, mas nós sabemos que há como buscar meios para que isso se faça. Você conhece outras pessoas, conhecem outros cristãos que também têm condições de abençoar. Então busque de alguma forma atender as necessidades do seu irmão. Se for possível que você faça naquele momento. Mas se não, que você busque meios para que as necessidades dele possam ser supridas. E mais uma vez, Cristo ser apresentado a ele de forma concreta, de forma real. Que ele possa sentir o amor de Deus, não somente através da sua oração, que é muito necessária, mas também através da sua ação, né? A fé acompanhada de obras, a fé acompanhada de ação, não é verdade? Então, vamos continuar aqui mais um ponto que o autor coloca para nós. Visite os irmãos doentes ou isolados por outros motivos. Nós sabemos que nesse momento essa recomendação aqui ela está um pouco difícil de ser cumprida, não é verdade? Nós devemos evitar visitar neste momento. Mas isso aqui é o que a palavra de Deus está dizendo para uma regra geral, não é para um momento específico. E nós precisamos entender isso. Nesse momento há outras formas de nós nos aproximarmos dos nossos irmãos. É claro que vai chegar um dia em que você vai poder visitar, que você vai poder abraçar, que você vai poder olhar no olho do seu irmão e dizer o quanto ele é importante no reino de Deus. Mas hoje você pode utilizar de outras formas, como já foi dito aqui também em outras lições. Há meios de comunicação, há tecnologia à nossa disposição, como nós estamos conversando aqui agora, por exemplo, né? Faça uma chamada de vídeo com o seu irmão, pegue o seu celular, ligue para o seu irmão. Certamente ele vai ficar muito feliz em receber uma ligação sua, em poder ver você através de uma chamada de vídeo, onde você está se preocupando com ele, onde você está orando com ele, tendo a oportunidade de falar do amor de Deus para a vida do seu irmão. Então, há meios que nós podemos fazer isso hoje. E, claro, esperamos que em breve nós possamos, à moda antiga, né, visitar os nossos irmãos, estarmos juntos, né, podermos nos abraçarmos, poder estar olhando um no olho do outro e falando do amor de Deus um para com o outro, não é verdade? Mas, continuando aqui, ajude o irmão acanhado ou pouco atraente a se integrar no grupo. Isso também é um desafio. Nós sabemos que em nossas igrejas há aquelas pessoas que às vezes chegam, sentam lá no seu cantinho e dali levantam e vão embora. E muitas vezes nós criticamos essas pessoas. Muitas vezes nós falamos, poxa, mas fulano não fala com ninguém, fulano é estranho. Mas será que é ele mesmo que é estranho? Ou será que é nós que não estamos cumprindo aquilo que nós deveríamos fazer? Receber bem os nossos irmãos, né? Como conversar com os nossos irmãos, sermos hospitaleiros, né? Talvez está faltando isso em nós. Talvez precisa partir de mim, precisa partir de você chegar até aquela pessoa. Talvez é o ponto que está faltando para que aquele irmão possa se abrir, possa ser mais comunicativo e talvez ser bênção no reino de Deus, na vida da igreja, simplesmente pelo fato de alguém chegar até ele e começar um relacionamento, né? O relacionamento ele é tudo dentro do corpo de Cristo, né? Nós precisamos nos relacionarmos uns com os outros, precisamos conversar uns com os outros, precisamos conhecer uns aos outros, porque é dessa forma que nós vamos saber quais são as habilidades daqueles que têm habilidades, e todos nós temos algum tipo de habilidade. É através dessas conversas que nós vamos saber as necessidades dos nossos irmãos, e é através destas conversas que nós vamos poder apresentar Cristo Jesus e de fato fazer aquilo que Cristo Jesus faria. Se eu não o conheço, se eu não converso com você, se eu não sei quem é você, eu não tenho como saber quais são as suas dificuldades e os seus problemas. Então, é necessário que nós façamos isso. É necessário que nós nos aproximemos das pessoas, conversemos com as pessoas, para que nós possamos realmente conhecer as pessoas às quais nós estamos convivendo.
E por último, anime e apoie aquele que está desanimado ou apertado por circunstâncias difíceis. Mostre-lhes os trechos da palavra que sirvam para animá-lo e ajudá-lo a ganhar novas forças, né? Nós precisamos fazer isso pelos nossos irmãos. Há muitas vezes aquele irmão que de alguma forma é até comunicativo, é prestativo, mas por algum motivo você percebe que aquele irmão está desanimado. E mais uma vez nós às vezes cometemos o erro de olhar e falar: "Ih, fulano não é mais a mesma pessoa", mas nem procuramos saber o que está acontecendo. Às vezes nós precisamos nos aproximar dessas pessoas, né? Porque ele é comunicativo, porque ele é uma pessoa que está sempre de bom humor, pelo fato de agora alguma coisa ter mudado, isso não diz que nós temos que nos afastar dessa pessoa. Pelo contrário, nós precisamos nos aproximar, nós precisamos apresentar, né, trechos da palavra de Deus, como o autor coloca aqui, que traga ânimo para a vida daquela pessoa. Talvez ela está passando por uma dificuldade que nós nem sabemos qual é, e às vezes uma fala nossa pode fazer com que a atitude daquela pessoa mude, um pensamento ruim que esteja na cabeça daquela pessoa naquele momento mude. Nós precisamos fazer isso, precisamos buscar conhecer as pessoas que estão à nossa volta, precisamos buscar realmente entender o contexto de cada um que está à nossa volta para que nós possamos assim agir de acordo com a palavra de Deus. Que nós possamos realmente viver como Cristo gostaria que nós vivêssemos. Que nós possamos realmente olhar para as pessoas e perceber as necessidades das pessoas que estão à nossa volta. Que esta seja a minha função, que esta seja a sua função dentro do corpo de Cristo, né? Buscar conhecer os nossos irmãos, buscar conhecer a nossa comunidade que está próximo de nós, que precisa do nosso auxílio, que precisa do nosso apoio. Quantas pessoas nessa comunidade talvez estão esperando apenas uma oportunidade para que alguém se achegue até eles, para que eles possam realmente conhecer o Cristo que nós conhecemos, conhecer o Deus que nós servimos, e que esse Deus também possa fazer diferença na vida destas pessoas. Às vezes está dependendo só de um passo nosso, às vezes está dependendo apenas de um estender a mão. E será que não é isso que Deus quer que nós façamos nesse tempo em que aqui nós estamos? Precisamos pensar nessas coisas, precisamos olhar para a nossa vida, precisamos olhar para esses textos da palavra de Deus que coloca Jesus como sendo exemplo para nós e realmente olhar e entender se nós estamos cumprindo aquilo que é a vontade de Deus nesse momento. Nós estamos caminhando para a conclusão desse estudo, mas antes de concluir, eu quero deixar uma frase que o autor coloca que talvez possa te ajudar a desenvolver melhor esse mandamento do Senhor na sua vida. O autor ele diz assim: os sermos benignos uns para com os outros é de grande valor à causa de Cristo. Pois quanto mais nós, cristãos, formos benignos uns para com os outros, mais provas positivas estaremos apresentando ao mundo de que Deus é bom e de que aqueles que vierem a Ele terão vida abundante. Então o autor ele encerra aqui justamente falando tudo isso que nós falamos aqui. Precisa partir de nós essa atitude de sermos benignos para com as pessoas que estão à nossa volta. E Deus se agrada disso. E talvez através de uma atitude sua é que vai fazer com que uma pessoa venha a conhecer Cristo Jesus verdadeiramente. Porque muitas vezes as pessoas conhecem Jesus de ouvir falar, mas não conhecem através das atitudes dos verdadeiros cristãos. E se você é um verdadeiro cristão, você nada mais é do que um imitador de Cristo. E se nós queremos imitar a Cristo, nós precisamos fazer aquilo que Ele faria. Então eu desafio a você a olhar para esses textos bíblicos que foram apresentados aqui e buscar ser cada dia mais parecido com Cristo Jesus, buscar verdadeiramente ser um imitador de Cristo, ser um cristão autêntico, realizando aquilo que Cristo realizaria se aqui Ele estivesse. Que Deus possa usar a sua vida para que você seja bênção na vida de outras pessoas. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.